Imaginando que o Trump tem algum problema para concorrer em 2024, problema legal, ou outros de natureza política, quem você acha que seriam os nomes republicanos para disputar a eleição no ano que vem, no caso de Trump não concorrer? Fala-se bastante no Ron DeSantis, o governador conservador da Califórnia. Queria saber de você se há outros nomes aí circulando e sendo considerados viáveis como candidatos do partido. O que todas as pesquisas indicam muito fortemente é uma liderança bastante consolidada do Donald Trump entre os republicanos. Né? Quanto a isso, não há a menor dúvida. O que aconteceu alguns meses atrás foi que algumas pesquisas chegaram a dar o Ron DeSantis na frente, né? Mas quando você olha, aqui nos Estados Unidos tem muito esse agregado, né, de pesquisas, né? No agregado de pesquisas, o Trump tem mantido uma liderança bastante folgada, inclusive nas últimas semanas ampliado esta liderança. Né? Ele aprendeu muito bem que a questão do falem mal, mas falem de mim, sempre funcionou para ele. Né? Então está aqui, nós estamos em 2023, né? O mandato do Trump acaba em 2021 e nós ainda estamos falando dele, ou seja, ele tem essa capacidade de conseguir atrair atenção, mobilizar e sugar o oxigênio político do país. Então, ele ainda é muito forte do Partido Republicano, ainda que haja algumas vozes do partido que queiram sangue novo. Né? Então, como você disse, o candidato que atualmente está em segundo lugar e tem alguma expectativa neste momento é o governador da Flórida, o Ron DeSantis, que ainda não declarou a candidatura, né? Ainda não disse que será candidato. A outra pessoa, além do Trump, que declarou candidatura foi a Nikki Haley, né? Que também está num distante terceiro lugar, não parece alguém que tem muita adesão. O Mike Pence, ex-vice do Trump, também tem muita dificuldade. O Pence, a gente que acompanha também a política brasileira, né, existe uma certa postura que, se você não está de um lado ou do outro, é muito difícil você achar um espaço. Né? Quer dizer, as eleições brasileiras do último ano deixou isso muito claro, né? Tem muito pouco espaço para uma terceira via. Né? E o Mike Pence tentou adotar uma postura de distanciamento do Trump, mas ao mesmo tempo não se distanciando muito, ou seja, não está muito claro que espaço que ele vai ocupar, e isso tem gerado no Mike Pence uma rejeição, tanto daqueles que apoiam o Trump, quanto de uma outra parcela do Partido Republicano. Então, tem pouco espaço para ele, me parece, conseguir uma adesão um pouco mais forte. Né? Então, no cenário de hoje, os dois candidatos que se colocam, que se consolidam muito fortemente, a não ser que a gente tenha uma surpresa lá na frente, é possível que a gente comece a ter um cenário um pouco mais claro a partir do final desse ano, é de fato o Donald Trump e o Ron DeSantis. Esses são os dois candidatos que estão sendo mais falados, o que de alguma forma mostra a transformação do Partido Republicano com o trumpismo, né, desde 2016. São dois candidatos que têm um perfil muito ligado àquilo que os eleitores do Partido Republicano pós-2016 passaram a se preocupar. Não é mais o partido do Ronald Reagan, ou do John McCain, ou do Mitt Romney. Né? É um partido agora que se identifica muito com algumas pautas que tanto Trump quanto DeSantis defendem. Uma das grandes coisas do DeSantis é esse combate à cultura da lacração, né? Esse tipo de coisa que aqui nos Estados Unidos já se chama de cultura woke. Então, também é um elemento que tem sido importante na plataforma do Ron DeSantis. Então, o cenário hoje é esse. São esses os dois candidatos que parecem mais consolidados para conseguir a nomeação do partido. Hoje você comentou que o Trump gosta de aparecer, né? Fale mal, mas falem de mim. Agora, também parece que a imprensa gosta muito do Trump, né? Porque parece que eu entrei no New York Times, que é um jornal agora mais de esquerda, né? E basicamente estão dando uma super atenção para o Trump. Acho que eles estavam meio enfadonhos aí com o Joe Biden, não? Eu acho que são duas coisas. Uma, primeiro, ele vende, né? Donald Trump vende, não tem dúvida nenhuma, ele sabe muito bem manipular essas emoções. E a segunda questão, que é um pouco mais, assim, digamos, especulativa, a impressão que eu tenho, né, inclusive conversando com muita gente ligada ao Partido Democrata, é que é um desejo dos democratas que o Trump seja o candidato pelo Partido Republicano. Né? Talvez o Trump é o adversário dos sonhos do Joe Biden. Novamente, o Trump é alguém que se mostrou capaz de ganhar uma eleição muito apertada, né? Perdeu no voto popular com a Hillary Clinton e ganhou por uma diferença pequena em alguns estados,
perdeu a reeleição, que é algo raro para presidentes americanos, foi mal nas eleições de meio de mandato, os candidatos que ele apoiou. Então, o Trump, ainda que mobilize um apoio muito grande dentro do Partido Republicano, e numa parcela importante, expressiva da população americana, ele também mobiliza muita gente contra ele. Né? A eleição do Joe Biden é produto do Donald Trump. Né? Muita gente que votou no Biden votou contra o Donald Trump. Não, a candidatura do Biden se viabilizou porque ele começou a perceber em torno dele que ele seria a pessoa mais viável para combater o Donald Trump. Não há muita animação entre o eleitor democrata com relação ao Joe Biden, né? Ele é visto como uma figura de transição, mas me parece que dentro do Partido Democrata existe um pouco essa percepção de que o melhor candidato para as eleições gerais, da ponto de vista dos democratas, inclusive muitos democratas apoiaram candidatos republicanos mais malucos nas eleições legislativas que houve agora recentemente, e foi uma estratégia bem sucedida, né? Porque esses candidatos mais malucos venciam as primárias, mas não conseguiam vencer as eleições gerais, e me parece que é uma estratégia que está sendo pensada pelos democratas também nas próximas eleições. Então, seria uma candidatura muito bem-vinda do ponto de vista democrata. Talvez isso explique também o fato de jornais como o New York Times e outros parece que não estão muito preocupados em dar toda essa atenção para o Donald Trump.